E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, damos as boas-vindas a você. Estamos iniciando mais um Repensar, sempre com o objetivo de levar a você uma boa leitura, um bom livro, uma boa história, uma boa lição, enfim. E hoje nós estamos aqui recebendo como convidada uma amiga querida que faz tempo que não vinha aqui, mas voltou, Lourdes Carolina Gagetti. E o livro que ela nos traz tem como título Marcados pelo Passado e como subtítulo O Amor Foi Mais Forte. É isso, né? É isso, né? O amor foi mais forte. Bom, seja sempre muito bem-vinda, né, Lourdes? Sempre. Obrigada, Manezida. Amiga Sabe que o querida prazer é já, sempre né? meu, né? É nosso, né? É nosso. Bom, falar um pouquinho desse livro, né? Um romance. É um romance, eu acho que ele é muito bom por ser, assim, um estudo, levar as pessoas a uma reflexão, né? Porque não é só história contada, né? Não, não é. Não é só uma história bonita, um enredo interessante, mas também, traz também muitos ensinamentos, né? O que eu admiro, sabe, Lourdes, é porque você já nos contou como que é a sua mediunidade, né? Que não é assim, ditada direto para você, né? O espírito não dita tudo para você, né? Não. Então eu acho interessante o jeito da narrativa da história, né? Você vai e volta, mas a gente não perde nem o começo, nem... Você não perde o enredo da história, né? E é muito bom. Desperta o interesse, né, do leitor. Eu tenho falado com alguns leitores que dão retorno e eles dizem que ficam assim muito ligados na história, né? Inclusive nesse romance, Marcados pelo Passado, tem uma trama assim muito bem feita, né? E tem uma coisa que ninguém espera e que acontece, né? Uma coisa que não é habitual e acontece. Então as pessoas ficam assim encantadas com isso, ficam presas na história e às vezes vêm me perguntar coisas do romance, coisas que estão na doutrina, né? E é bom o romance, né, Marizida? Porque às vezes a pessoa não lê as obras de Kardec, mas depois ela vê num livro, num romance, e desperta o interesse dela. Porque você dá uma noção, né? Você não pode aprofundar, porque também nem caberia, seria um livro muito extenso, né? E seria até cansativo, porque aí você perde um pouco o foco da história, e você quer saber a história, né? Mas assim, você dá uma ideia bem clara das situações pelas quais a trama passa, né? E que aí pode estimular a pessoa a ir buscar nos livros da codificação informações mais detalhadas, né? Se aprofundar naquele assunto, que eu acho né? que é isso que é interessante. Com certeza, Realmente esse livro tem... Então eu acho que nós vamos contar das coisas que tem, sem contar... Sem contar a história. Porque senão perde a graça, né? É verdade. Então, assim, na verdade a gente pode até falar que é uma história passada como que tem... A gente pode chamar um casal de jovens ou a gente pode falar que é um trio de personagens... Eu acho que é um casal, um trio, uma dupla. Isso, né? Porque... Os encarnados, mais os desencarnados, né? Isso, é o passado sendo relembrado através das vivências do presente também, né? Porque você tem alguns lances que você tem que saber do passado para você entender o presente, né? Sim, a gente tem que fazer isso para o leitor compreender por que está acontecendo aquilo, né? Porque se você falar assim, quais são os personagens principais, não tem assim, a gente não pode falar só esses são os principais. Exato, né? Que é o Escobar e a Noélia. Noélia Maria. Não é. Você não está falando assim a realidade da história, né? Porque tem outros personagens, tem o Eleutério, que é um personagem também bastante importante. Exatamente. Né? Que é a gente só pode falar que é o desencarnado. É o desencarnado, aquele que não conseguiu perdoar, né? Isso. Ele não conseguiu perdoar e esse livro mostra bem a consequência da gente não perdoar.
Mas sabe que uma coisa interessante, Lourdes? Que você mostra como que a espiritualidade inferior atua para conquistar ou para conseguir aquilo que eles querem, né? Porque geralmente a espiritualidade inferior, ela quer cobrar alguma coisa, ela quer se vingar, ela quer prejudicar, né? Exatamente. Então, quais são os processos que ela utiliza, né? Pedindo ajuda, pedindo socorro, até para um que ele julga mais inteligente do que ele, né? Sendo sorrateiro, né? Sendo, assim, falso, né? Porque de vez em quando ele usa de uma atitude carinhosa para com o obsediado, por exemplo, né? Que ele se envolve naquilo, né? Exato. E a gente começa a ver o que tem, obsessão. Você mostra, claro, obsessão de encarnado para desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, porque depois vira uma simbiose quase, né? Vira uma simbiose, é verdade. E é mais comum essa obsessão. Muita gente fala, nossa, mas como? Eu gosto tanto de pessoa, vou estar obsidiando uma pessoa. Mas quando a gente perde, né? Perde, entre aspas, porque a gente sabe que não perde nada, né? Sim. A morte é um passaporte para a vida eterna. Mas as pessoas, a maior parte das pessoas não sabem disso. E sentem aquela coisa, então começa a ter aquela saudade doentia. Né? Aquela saudade que chama a pessoa para si, né? A pessoa, o espírito está lá, coitadinho, deitadinho lá na cama, se restabelecendo, né? Ainda do trauma desencarnatório. De repente vem aquele no ouvido dele, aquele chamamento, aquela coisa, né? André Luiz conta que muitos deles até saem correndo e voltam para casa. Então é nada mais do que o próprio familiar que gosta tanto dele, está obsidiando, coitado, não deixa ele ficar em paz lá, se recuperando. E você mostra isso muito claramente, eu acho que é para a gente aprender a lidar com isso, né? Lidar com a desencarnação dos familiares. E ao mesmo tempo você também mostra, que a gente vai falar agora no próximo bloco, como a espiritualidade superior também atua sempre, né? Sempre. A gente acha que muitas vezes a gente está desamparado, mas a gente nunca está desamparado. Nós é que nos desligamos deles, né? Exatamente. Você mostra isso também claramente. Muitas vezes eles querem nos ajudar, né? Mas a gente fecha as portas, né? Então é interessante com a facilidade que você tem de mostrar para nós esses conceitos importantes da doutrina, né? Mas nós vamos para um intervalo, a gente vai comentar mais um pouquinho a respeito disso no próximo bloco. Nós voltamos já falando um pouco mais de Marcados pelo Passado. Até já.